A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, para que nós possamos esperar com alegria a vinda do Senhor Jesus, porque no céu não entra pecado. Amém? Então vamos começar hoje, irmãos. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é a respeito dos vencedores. E amanhã eu vou trazer a mensagem, aliás, vou entregar para vocês as ferramentas que Jesus nos deu e vou entregar, dedurar para vocês os nossos inimigos. E eu peço para vocês, irmãos, convida outros, fala dessa mensagem de amanhã e essa de hoje, vencedores e os inimigos e as ferramentas, hoje e amanhã. Amém? Então convida outros, irmãos, para se inscrever no canal. Falta só 6. Mais um pouquinho, mais umas forças de vocês. Nós vamos chegar lá. Fala de Jesus, fala da palavra. Comenta, compartilhe esse canal com outros irmãos. Para você não ficar aí infrutífero e com essa timidez. Porque a timidez e a dúvida, esse é um dos maiores inimigos do homem, do crente. Porque o cara é tímido porque não fala de Jesus. E ele é omisso porque não fala. E ele, quando a pessoa que não tem discernimento da palavra, não ama as pessoas, ele deixa as pessoas passar perecendo, mas não fala nada. Então a timidez e a mesmice, aliás, a omissão, isso traz para as pessoas certas consequências. Porque ele pode fazer e não faz, nega. Entenderam? E isso, irmãos, é o que Jesus não aceita. E é isso que eu vou falar para vocês hoje aos vencedores. Entenderam? Vai vencer o quê? Amanhã vocês vão saber o que vocês vão vencer. Um dos principais é os pecados. E o que gera o pecado? A carne. E por trás da carne tem quem? Os espíritos imundos. Os espíritos das trevas. Amanhã eu vou falar mais a respeito disso. Entenderam, irmãos? Então fica com vocês. Fiquem atentos. Se inscreva. Deixe de ficar omisso nas palavras. Deixe de ser tímido. E faça as coisas que está determinado para você fazer. Não é para outro. Porque a salvação é individual. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai poder fazer a dele. Entenderam? Então é isso que você precisa saber, irmãos. Então vamos ver aqui, irmão. Para vencer, você precisa ser corajoso, tem que ser determinado, tem que ter a coragem, determinação, fé, confiança, certeza e crer em Jesus. Esse é um dos princípios, dos predicados que o homem, um crente, deve ter para vencer, para ser vencedor, corajoso, não só na área espiritual, mas também na área material, profissional. Porque o cara que tem coragem, tem determinação, ele aprende, ele vai em frente e ele prospera. Na vida espiritual, mesma coisa. Vejam bem, irmãos, o que está escrito em Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas. Aí, irmãos, eu vou tocar num assunto de novo, que é muito delicado e é verdadeiro e é real, porque eu tive essa experiência comigo mesmo.
E eu hoje, eu vou todos os dias, irmãos, eu vou pregar nas ruas. Aliás, mais no sábado, durante o dia que eu tiver tempo. Eu estou preparado, irmão, como você está me preparando, e estou me preparado agora. Eu instalei o som no carro, com microfone, e eu vou começar a pregar. Porque nas igrejas, irmãos, eu não posso pregar. E pastor nenhum quer que eu ouça a verdade, e pastor nenhum quer que pregue arrependimento, salvação, entende? Conversão, não querem. Eles querem ficar lá com aquela mesmice lá que não salva ninguém, não edifica a igreja. Eu visitei 66 igrejas, e todas umas piores do que as outras, porque os pastores não querem ensinar as ovelhas, querem que fiquem lá só fazendo número e mais nada. Abre a igreja 3 vezes no máximo, umas 3 vezes, outras uma vez por semana, e acabou. Acho que já estão salvos. E eu vou começar a provar para vocês que vocês não estão. Porque para chegar no céu, você precisa estar. Você tem que ser valente, tem que ser determinado, tem que ter coragem, tem que ter uma pessoa fiel e determinada. O que ele começa a fazer, o que ele termina, vai até o fim. Porque pessoas com parcialidade volátil, que começa uma coisa hoje e não termina, para Deus não serve. Por isso que a determinação para você assumir, se arrepender dos seus pecados, decidir a viver uma vida em santidade, você precisa de ter coragem, determinação para você enfrentar o que vai vir depois. Porque vai vir amigos, parentes, até tua própria esposa, teu próprio filho, entende? Teus irmãos, teus pais vão vir contra você. Por isso que Jesus falou, aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa e seus amigos, seus bens por minha causa, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, você veja que a coisa é sério. Jesus não quer no exército dele cara preguiçoso, fraco, omisso, covarde, derrotado, perdedor. Porque a guerra lá vai ser com os demônios, vai ser grande. E não vai ser meia dúzia de inimigo, vai ser milhares de anjos maus que vão vir contra o Jesus para guerrear. E para isso, irmão, você precisa estar preparado. Se você quer entrar no céu, você tem que ter toda essa determinação, porque a guerra lá é grande. Irmão. E é dia, vão lá não vai ter noite, mas é constantemente. Entenderam? Aqui a gente tem uma guerra individual, que é a carne contra o espírito. E isso aí, cada um tem isso aí individualmente, que tem que saber administrar isso aí. Conhecer quem você é, o que você pode fazer e aonde você pode chegar. Porque eu não prego o que os outros pregam aí. Jeremias, Isaías, Malaquias, né? Eu não prego isso. Davi, Salomão, Naamã. Eu não prego isso aqui. A minha palavra é direcionada para vocês. Porque é vocês que precisam ser salvos, não Davi, Isaías e coisa. A parte deles já fizeram. Entenderam? Porque você tem que aprender, eu estou ensinando vocês, cada um de vocês que estão aqui, presente, vivo, e que tem um futuro, e vocês estão presentes. Essas palavras são para esse povo que estão vivo, que estão presentes, que estão caminhando, uns para o inferno e outros estão lutando para chegar até o céu. Querem chegar lá. E os vencedores dessas palavras, ao vencer, as palavras que eu vou pregar hoje aqui, é para aqueles que querem chegar até o céu e viver com Cristo lá. Ser herdeiro daquele lugar que Jesus está preparando, como ele disse lá em João 14, 1. Vou preparar o lugar.
E quando eu preparar, virei outra vez e levarei vós para ficar comigo. Para que aonde eu estiver, que vai estejar também. Então lá não é lugar de fraco, lá não é lugar de omisso, lá não é lugar de covarde, lá não é lugar de mentiroso, de enganador, de na mesmice, que achar que tá bom. Ou depois, tudo depois, lá não tem depois não, tudo é agora. Fechar. E é isso, irmãos, que eu estou pregando essa palavra para vocês, para despertar vocês. Para vocês sair desse acomodismo, sair dessa mesmice, sair dessa covardia, deixar de ser covarde. Porque quem está sofrendo, quem está perecendo, são vocês mesmos. Vocês estão se autodestruindo por falta de coragem, determinação, de conhecimento da palavra e de ação. Entenderam? Mesmice, comodismo, rotina, isso aí tudo. O diabo prende a pessoa ali, achando que está tudo bem e não está. Porque quando você vê, você morreu e não fez nada e você não conseguiu a salvação. É isso que o diabo quer. E ele está dominando as igrejas hoje. As igrejas. Igreja sou eu, sou você que está firme com Jesus. Porque Jesus é o cabeça da igreja. E no membro do corpo, se você não tem membro doente, não tem membro fraco, não tem membro covarde, não tem membro mentiroso, não tem membro corrupto. Entenderam? Lá é tudo santo. Templo. Se você quer receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em você, você precisa limpar a tua casa, limpar esse templo teu sujo de barata, de aranha, de escorpião, tudo que está dentro de você, na tua alma, nos teus pensamentos, no teu coração. Tem que remover tudo isso aí, limpar, perfumar bem essa casinha tua, para que o Espírito Santo possa chegar e habitar em você. Porque enquanto estiver cheio de morcegos, aranha, barata, escorpião, cobra, sapo, entenderam? Jesus não, o Espírito Santo não vai habitar nesse corpo aí. Por isso que eu estou pregando, eu vou pregar hoje ao que vencer. Aí vai receber tudo isso aqui aos vencedores. Vamos ver aqui na primeira carta que João escreveu para a igreja que está em Éfeso. Eu só vou pegando aqui, irmãos, os versículos que falam ao que vencer. Aqui no capítulo 2, no verso 7, está escrito aqui: ao que vencer, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. E o que está escrito ali? A árvore que está no centro do paraíso de Deus? A árvore da vida. A árvore da vida eterna. Por isso que Deus expulsou Adão de lá, porque para ele comeu da fruta proibido, do bem e do mal. Mas lá na frente do outro, mais no centro, estava a árvore da vida. Aquele que comer jamais morrerá. Então está falando aqui isso aí, irmãos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. E você está fazendo o quê? Você está lutando. Você está provando o quê? Você está ouvindo a voz de quem? Você está fazendo a vontade de quem? Da carne? Se você está fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos da carne, você está seguindo, obedecendo a vontade do diabo. Entenderam? Porque a vontade do diabo é morte, é destruição, é vícios, é prostituição, é tudo. Mas a vontade de Deus é santificação, bondade, amor. Entenderam? Vamos aqui na outra carta,
que João escreveu para a igreja de Esmirna. No início ele fala assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Entenderam, irmãos? Então vocês vejam que a coisa não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Lá não tem. Ah, depois eu faço. Ah, hoje eu não quero. Ah, não tem irmão, não tem. Ah, hoje eu estou cansado. Se você está cansado, você está morto. Entenderam? Porque eu digo para minha turma aí, ó. Nunca estou cansado. Porque o dia que eu falar cansado, já estou chegando na cova, na gaveta. Aí eu vou descansar para sempre. Entenderam? Se eu for para lá com o meu desejo, é quando Jesus voltar, eu subir com ele. No arrebatamento. Porque está escrito aqui. Aquele que vive por ele está com ele. E vai subir com ele. E é isso que eu estou fazendo. E quero que vocês também. A minha luta, essas palavras que eu estou pegando, ensinamento que eu estou para vocês. É que eu quero que vocês subam comigo. Junto, todos nós. Aí vai ter uma grande festa lá no céu com os anjos. Não vai ser maravilhoso? Lá não vai ter falso, não vai ter mentiroso, lá não vai ter traidor, lá não vai ter aqueles gananciosos, lá não vai ter parente para te criticar, não vai ter ninguém para te encher o saco, entende? Te perturbar. É festa universal. Não, é bom? Não vai ser maravilhoso isso, irmão? Você quer isso? Então vamos lá. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais atentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer não morrerá, não receberá o dano da segunda morte. E você, como é que está aí? Ah, hoje eu não vou estudar a Bíblia porque eu estou cansado, estou com sono, não vou dormir. Ou tem um jogo de futebol para você assistir. Vai lá, vai assistir o jogo. Tá? Aí depois você vai ver o que vai acontecer. O tempo que você vai perder, 40, 90 minutos, né? Que é 45 minutos cada tempo, mais 15 de intervalo, dá 100 minutos. Se você ficar 100 minutos na frente da TV, vai ser 100 minutos perdido que vai te levar você para o inferno. Cuida disso, irmãos. Então, porque está escrito isso aqui. No céu não entra fraco, covarde, omisso. Depois do final desses aqui, eu vou falar de novo. Vamos ver aqui. Na carta que João escreveu para a igreja de Pérgamos. Ele diz aqui, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome,
e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora vamos aqui ao vencedor. No verso 17, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele o que receber. Entenderam, irmãos? Então, por essa razão que você precisa de aprender, vencer, vencer, vencer. Abrir mão de todos os teus privilégios, todas as tuas mordomias, todos os teus desejos da carne, todo o teu tempo que você está perdendo em outras coisas. Estude a palavra, aprenda, porque na palavra está escrito tudo o que você deve de fazer, ensinando você a se preparar para o dia da vinda do Senhor Jesus. E eu estou passando para você de forma clara, verdadeira, específica e verdadeira, para preparar vocês, despertando vocês. Vamos ver o que está escrito aqui na carta que João escreveu para a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que, olha só, aonde os pastores estão errando. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios dos ídolos. Está vendo o que o pastor está fazendo? O anjo da igreja cometendo esses pecados. Aqui no verso 26. E ao que vencer e dar, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês estão observando o que eu estou falando aqui? A carta foi direcionada aos pastores, aos anjos das igrejas. Mas quem está falando para as igrejas é o Espírito. Você diz que há uma situação aqui que muitos aí deixam passar em branco, mas não percebem isso, e isso é muito importante. Olha o que ele diz aqui, ó. E o que está na igreja de Sardes. E há o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve: isto diz o que tem
os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Entenderam, irmãos? Tem espírito de quem está vivo, mas está morto. Aqui no 5, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês estão vendo, irmãos, que não é brincadeira? Ao que vencer, receberá. Quer dizer, vale a pena lutar, vale a pena você vencer, vale a pena você abrir mão de todas essas coisas do mundo, que tudo vai perecer. Porque, irmãos, a tribulação está próxima para chegar. E como que você vai estar esse dia? Se você rejeitar tudo isso aqui, quem não domina é dominado. Por isso o poder tem poder para vencer, ao que vencer. E você, se você dominar, você vai ser um vencedor. Amém? Vamos ver aqui na igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Deus, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Vamos no 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, aliás, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos aqui na igreja de Laodiceia, na 7ª carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Vamos aqui no 21. Ao que vencer? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e assentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa, irmãos. Agora vamos aqui, no final dessa situação, o último, ao que no Apocalipse, no capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Agora vamos no final para os corruptos, para os fracos, para os perdedores, para aqueles que estão sendo dominados pelo pecado, pelas coisas do mundo, pela Satanás. Vamos ver que vai para o lugar dele. Verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, se você quer ser um derrotado, um dominado, o teu lugar vai ser lá. Agora, se você for ser um vencedor, aí você vai vir, vai sentar lá no trono com Jesus. Não vai... Olha que diferença, irmão. Você lutar agora, abrir mão de todas as coisas, dominar o demônio, dominar as coisas. E amanhã, preste bem atenção, amanhã eu vou trazer, vou entregar para vocês as armas que Jesus me deu para nós vencer. E quem são as? Eu vou entregar os inimigos nossos nas tuas mãos e as armas para você vencer. Amém? Então fica com vocês essa mensagem. Desperta, lute, vença, derrota o teu inimigo, que é a tua carne, teu desejo, a ganância, o orgulho. Limpe o templo do Espírito Santo. Eu tenho uma lição lá daquele estudo que eu tenho lá de Confrontando os Pecados, que diz assim: os anjos estão clamando, não destrua o templo do Espírito Santo. Amém? Fica com vocês essa mensagem e amanhã eu quero entregar para vocês. Então se prepare. Mas convida outros, irmãos, para fazer parte desse trabalho, de ser vencedor, de ser mais um vencedor junto conosco. Vamos reunir quanto mais gente puder, ficar junto quando Jesus voltar, levar todo mundo, aquele povo grande, subir com ele. Todo mundo salvo, todo mundo vencedor, todo mundo feliz da vida. Isso interessa para você? Você tem amor para isso, para trazer outras pessoas com você? Então, vamos à luta. Vamos vencer. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.